Esse é o primeiro Senab acontecendo em São José do Rio Pardo, do Seminário Nacional da Beterraba. Ele que tem como organizador o Sindicato Rural da cidade de São José do Rio Pardo e também o IAC, o Instituto Agronômico de Campinas. E este evento, que já é um sucesso nessa primeira edição, com diversos expositores, participação do público em geral, dos produtores, nós temos também presença ilustre de autoridades, que vem a brilhantar, contribuir com a sua participação neste evento. Recebemos agora Guilherme Campos, secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e Pecuária, mais conhecido como MAPA. Guilherme Campos, o senhor seja bem-vindo aqui conosco. Obrigado, Eduardo. É um prazer estar conversando com você, a todos que nos assistem, nos dá uma oportunidade de estar conversando um pouco a respeito do Ministério da Agricultura e está muito feliz de estar aqui no primeiro Seminário Nacional da Beterraba. Dando os parabéns para o NEI, o Sindicato Rural aqui de São José do Rio Pardo, por essa iniciativa, e ao IAC, né? Nosso IAC da minha cidade de Campinas, né? Sim, eu como campineiro me sinto muito feliz de estar sempre podendo falar do IAC. 27 de junho de 1887. Desde a época do Império. Assim como nós temos exemplos aqui, centenários de Euclides da Cunha, de todo o legado dele, como essa ponte maravilhosa que une a cidade. É realmente uma região que tem toda uma história de pano de fundo que dá realmente essa oportunidade de receber um evento como esse, que tem a oportunidade de receber autoridades representando, inclusive, o Ministério. E eu pergunto, secretário, como que esse evento ele representa para o Ministério no Brasil? Qual a possibilidade, o impacto que representa produtores, expositores reunidos para tratar de um produto bem específico como é a beterraba? Nesse link aí do IAC, Euclides da Cunha, as cidades, Rio Pardo, até Campinas, todas elas foram ligadas por uma ferrovia que era a Estrada de Ferro Mogiana. E foi tudo em função do café. Sua Majestade o Café, que ainda na região tem uma presença muito vigorosa, com cafés de altíssima qualidade, e subindo até Araguari, também com café com altíssimas qualidades. Mas o estado de São Paulo, dos ponentes, a oportunidade de termos culturas específicas espalhadas pelo estado inteiro, nos dão a riqueza do que é um agro dentro do estado de São Paulo. E no caso aqui da beterraba, as pessoas ficam surpresas, eu fiquei surpreendido pelo tamanho e pela representatividade da cultura da beterraba aqui na cidade. O Ministério fomenta toda atividade agrícola, toda atividade de produção dentro do nosso Brasil. E culturas específicas têm que ser tratadas com olhar diferenciado, porque elas nos dão a oportunidade da ocupação do homem do campo, do produtor, com essa atividade e com uma rentabilidade, muitas vezes, superiores às grandes culturas, onde a necessidade de grandes áreas e uma tecnologia muito específica para isso, com altos investimentos, viabiliza para alguns tipos de propriedades. E quando o senhor fala do Ministério que acompanha de perto ali a agricultura, quais ações, secretário, que o Ministério tem feito para afunilar essa proximidade, para oferecer ao produtor aqui da nossa região uma melhor condição de trabalho, enfim? Tá. O Ministério, a atividade do agro dentro do Brasil está dividida em 3 ministérios. O MAPA, que tem como ministro Carlos Fávaro, tem o MDA, que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que tem o ministro Paulo Teixeira, focado na agricultura familiar, e tem o Ministério da Pesca, do ministro André de Paulo. Divididos cada um dentro da sua atividade. O caso do MAPA, Ministério da Agricultura e Pecuária, ele está focado nos médios e grandes produtores rurais. E toda a tecnologia que é colocada à disposição do Ministério, através da sua joia da coroa, que é a Embrapa. A Embrapa é a maior instituição de pesquisa agrícola do agro nacional, está debaixo do Ministério da Agricultura. E isso garante
que essa tecnologia esteja à disposição de todos. Sem falar no nosso Plano Safra. Sim. Plano Safra que, dos planos de Estado, dos planos de governo, é dos mais longevos. São mais de 35 anos, começando lá atrás o ministro Cabreira. E é o grande financiador da atividade do produtor rural. É o grande sinalizador do que pode ser feito para garantir a continuidade e ampliação da atividade do produtor. Sim. E falando do Plano Safra, a gente fala de crédito. E partindo agora para um assunto relativo à sustentabilidade, secretário. Como é que é essa diversidade de culturas, as culturas alternativas, como elas estão realmente na visão do Ministério nesse momento no Brasil? E na nossa região, né? Não diria nem culturas alternativas, são culturas complementares. Que o Brasil produz de tudo praticamente. E se tudo aquilo que foi necessário para alimentar ou fazer a transição energética, o Brasil produz. E com uma qualidade, com inovação e com um grande respeito à sustentabilidade. O Código Florestal que o Brasil tem hoje foi aprovado em 2007. Veio dar a segurança que meio ambiente e atividade do campo caminham em paralelo e uma depende da outra, são fundamentais. O Brasil tem a melhor legislação ambiental para a prática da agricultura do mundo. Desafio qualquer um mas de qualquer um dos países que muitas vezes nos cobram, se eles têm algo parecido nos seus países. E a preocupação com a sustentabilidade é enorme, com diversos programas focados nessa atividade, e inclusive no Plano Safra, com diferenciais nas taxas de juros para aqueles que têm boas práticas na sua atividade. Voltando um pouquinho ainda no Plano Safra, a gente sabe sempre daquela dificuldade que todo mundo tem para acesso a crédito, às vezes uma burocratização. O Plano Safra também oferece esse suporte para auxiliar essa facilidade para os médios e grandes produtores. Como funciona na prática? O Plano Safra é um plano desenvolvido dentro do governo federal. Ele tem como grande protagonista o Ministério da Agricultura e tem um trabalho intenso com a Fazenda, que afinal são com os recursos do Tesouro que os juros são subvencionados, isto é, são equalizados e parte da taxa de juros é paga pela Fazenda Nacional, pelo Tesouro Nacional. Esse ano foram 516 bilhões de reais para a agricultura empresarial e 78 bilhões para a agricultura familiar, representando uma subvenção da ordem de mais de 13 bilhões de reais que o Tesouro coloca para dar acesso aos produtores a uma taxa de juros diferenciada. Sim. Porém, esse ano nós tivemos que fazer um grande exercício para poder compatibilizar esse custo em função da taxa Selic, que está em 15%. Que é um valor muito expressivo, um valor muito impactante para qualquer atividade. E tudo isso que é organizado dentro do âmbito do governo federal, quem aplica na ponta são as instituições financeiras, são os bancos. Os bancos se habilitam para estar trabalhando dentro do Plano Safra, há uma repartição dos recursos e, a partir daí, cada um, dentro de cada linha, se é para gestão de armazém, se é para o custeio, se é para investimento em equipamentos, cada um tem a sua linha e, em função de cada produtor que vai atrás dessa linha, ele faz a sua análise de crédito e de risco e dá acesso a esses recursos. Muito bom. O senhor falou ainda há pouco da sustentabilidade, das condições que o Brasil oferece e tem de ser realmente um trabalho sendo feito com responsabilidade, com credibilidade. E a gente recentemente observou lá mais para o sul do país o clima influenciando de maneira bem extrema, né? Prejudicando muitos produtores.
E claro que se sente aquele medo, aquele certo receio para que essa mudança climática não fique apenas no sul, mas que avance para sudeste, centro-oeste e tudo mais. Como é hoje a visão, talvez a prevenção que o Ministério tem nessa questão climática também para auxiliar o produtor? A atividade no agro é uma atividade que é uma indústria a céu aberto. Totalmente suscetível a problemas climáticos, alguma mudança do histórico do clima ao longo do ano. E para fazer frente a isso, primeiro as questões tecnológicas, o desenvolvimento de novas variedades mais resistentes à falta, a excesso de água, ao desenvolvimento de novos manejos para tratar o solo. E, finalmente, você disponibilizar o seguro rural para que o produtor possa se prevenir. Ou fazer aqui um comparativo entre as duas maiores agriculturas das Américas, Estados Unidos e Brasil. Nos Estados Unidos, que tem aí uma organização há mais tempo, quase 100 anos dessa organização, o maior montante dos recursos do governo não está no crédito, está no seguro. E lá o financiamento está na iniciativa privada. Só que a iniciativa privada, os bancos de lá, só emprestam se tiver seguro. E como é que funciona a participação do governo nesse seguro? O produtor rural vai até o mercado com a seguradora, contrata uma pólice e o governo paga parte dessa pólice. É uma subvenção direta ao seguro. Aqui no Brasil, o principal montante está a subvenção no financiamento. Os Estados Unidos não tem taxa de 15%, né? As taxas lá são muito mais civilizadas, né? São muito mais compatíveis com a atividade. Por isso, a maior parte do recurso no financiamento. E uma menor parte na garantia à produção. O seguro se divide em dois. Você tem o Proagro, focado principalmente nas pequenas propriedades, que é gerido pelo Banco Central, e você tem o PSR, que é a subvenção, é o Programa de Seguro Rural, que paga parte do seguro contratado com as seguradoras aqui do Brasil. É realmente um comparativo que traz uma certa... Você tem uma certa reflexão com a situação. Como o ideal, contornar isso? O ideal é que nós façamos um movimento cada vez maior em direção ao modelo dos Estados Unidos. Se preparar, né? Modelo dos Estados Unidos, que é mais eficiente. Você deixa a parte do financiamento com o sistema financeiro dentro de taxas civilizadas, compatíveis com a atividade, e você protege muito mais através da subvenção ao seguro. Foi apresentado pelo Safra e será apresentado também esse ano uma nova proposta de seguro rural para dar uma abrangência maior e um sentimento de o Brasil todo ser protegido. O exemplo do Rio Grande do Sul é o exemplo que você tem que estar pontuando sempre. Lá, nós tivemos sucessivamente 4 secas, 2 enchentes catastróficas, tivemos 2 problemas de sanidade animal, que foi primeiro em Antagorda, que foi um problema na granja de frango do Newcastle, e mais recentemente a gripe aviária no município de Montenegro. São 2 problemas sérios. E todo esse contexto, todo esse conjunto de sucessivos problemas impactando o agricultor, e quem está tendo que socorrer é o tesouro. Por uma falta absoluta de outro mecanismo para estar protegendo o produtor. A solução do seguro se torna cada vez mais necessária. E esse exemplo do Rio Grande do Sul tem que servir de exemplo para a proposta que
estaremos aí colocando a mercado. Bom, perguntando a opinião do senhor mesmo, como secretário e na experiência com o contato, produtor, uma das soluções para isso seria um incentivo nessa cultura mesmo, de organização, de direcionamento de recursos para uma prevenção? A sua opinião, meu Deus. É uma Secretário. somatória de ações. A questão da cultura é muito sério, porque ninguém gosta de fazer seguro, né? Seguro, ninguém gosta. Vai precisar. Não vai precisar. É. Nem para seguro de carro. A gente pensa duas vezes, será que vai precisar? Onde só daqui até ali? Até o dia que acontece, né? Até o dia que acontece. E além dessa cultura, você estar incentivando o agricultor a estar se protegendo no seu financiamento com o seguro. O ministro é adepto, eu assino embaixo, estou junto com o ministro, para que haja aí um link, uma ação conjunta entre recursos do Plano Safra que vem de recursos controlados, esses que recebem subvenção, estarem combinados com o seguro rural, para que, uma vez ocorrendo qualquer fatalidade, esteja protegido por esse seguro que garante todo mundo, garante o produtor e garante o Estado. Muito bem. Bom, gostaria de pedir para o senhor uma mensagem, né, para o agricultor, para o produtor, aquele que está conosco envolvido aqui no primeiro Senab, o Seminário Nacional da Beterraba. Mas antes dessa mensagem, talvez algum tema que a gente não abordou, que o senhor gostaria também de apresentar. Acho que a nossa conversa foi muito positiva, foi muito adequada ao evento, adequada à nossa secretaria, que é a Secretaria de Política Agrícola, que dentro do Plano Safra, dentro do Ministério, cuida de duas coisas: Plano Safra e Seguro Rural. Trazendo aqui um grande abraço do ministro Carlos Fávaro, ele que é produtor rural, é produtor de soja do Mato Grosso, tem aí uma missão muito grande junto ao Ministério, e a preocupação com o produtor rural. O produtor rural é o grande responsável do sucesso que o Brasil tem na área. E a atividade é cada vez mais relevante e importante para o Brasil. O Brasil encontrou sua vocação. Sua vocação é de estar alimentando o mundo e estar proporcionando a produção de todos aqueles insumos necessários para a transição energética, onde o Brasil é líder mundial nesse processo. O sucesso do carro, o sucesso da mistura do álcool na gasolina, o sucesso da mistura do biodiesel no diesel, garante para o Brasil esse protagonismo, a energia vindo, o bagaço da cana, a energia vindo através do metano, do tratamento das granjas de porcos. Então tem muita coisa que o Brasil faz e faz muito bem feito, servindo de exemplo para o mundo. A mensagem que nós temos que passar é que o Brasil assusta o mundo com a sua competitividade, com a sua eficiência, sua capacidade de produção. E muitas vezes gera, mundo afora, reações de quem está preocupado com esse protagonismo no Brasil. Muito bem. Agradecemos, secretário Guilherme Campos, aqui conosco, pela presença, brilhantando o evento, prestigiando este primeiro Seminário Nacional da Beterraba em São José do Rio Pardo.